Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aprenderemos a dar os primeiros passos com o ESP32. O ESP32 é um chip, um microcontrolador fabricado pela empresa Espressif e vem ganhando bastante mercado ultimamente, pois sua programação pode ser feita através da IDE do Arduino. Então, qualquer pessoa que já tenha programado um Arduino, automaticamente já consegue fazer alguns programas ali usando o ESP32. Entre seus periféricos, nós temos o Wi-Fi, que já vem integrado a ele, isso facilitando muito os projetos onde envolve IoT, né? E ele também possui Bluetooth. Fora também que ele possui ali uma boa capacidade de memória de programação, né? Tem também vários periféricos ali conectados ali nos pinos deles, né? Conforme a gente pode observar aqui na imagem. Então, nós temos ali vários pinos conectados ao conversor analógico digital, temos PWM em vários pinos, né? Temos um real time clock já integrado, temos pinos já dedicado a touch, né? Que são pinos capacitivos, entre outras funcionalidades, ali já toda integrada. Sem falar que o seu custo é extremamente acessível. Aqui nós temos uma das placas, né, de prototipação que nós encontramos aí para vender no comércio, né, na internet, e com um preço bem acessível. De forma geral, costuma ser mais barato que o Arduino Uno, né, que é o Arduino mais básico. O chip, né, o ESP32, ele é muito poderoso, é um chip dual core, né, composto ali por duas CPUs com arquitetura Harvard, né, são sistemas bem robustos, né, bem rápidos. E nós temos ali já integrado, né, na placa de desenvolvimento todo o sistema para fazer a gravação, né? Então, nós escrevemos o programa, conectamos o cabo micro USB aqui nessa porta, a outra extremidade conectamos ao nosso computador. Assim que efetuamos a conexão, alguns modelos, né, esse aqui do slide, por exemplo, ele possui um LED vermelho que acende indicando que o sistema está sendo alimentado. Esse chip que a gente vê aqui do lado direito inferior é um conversor USB USART. Então ele converte aqui a porta USB numa porta COM. Então aparece para a gente lá no IDE, né, uma porta COM que está conectada aqui ao microcontrolador. Então, depois que nós fazemos o programa, mandamos fazer a compilação e carregar o programa. Aí, em um determinado momento, é solicitado que você pressione esse botão aqui, escrito boot. Então, toda vez que você vai gravar um novo programa, você deve pressionar a tecla boot. Apresentaremos um exemplo disso mais adiante. E aqui, então, nós temos os pinos, né? O pino Enable, né? Pino VP, VN, e temos ali outros pinos, né? Que podemos configurar ali conforme a, a necessidade de cada projeto. Ele possui também um LED azul, alguns modelos, né? Esse aqui do exemplo, né? Possui um LED azul ali no pino 2, né? Esse LED ele pode ser utilizado ali, por exemplo, nos primeiros projetos, para visualizar algum status de alguma coisa, ou assim, né?
até para passar algum tipo de informação ali para o desenvolvedor. Nesse primeiro projeto que a gente pretende apresentar aqui, né, eh, para os primeiros contatos aqui com o ESP, nós vamos utilizar, o ESP, né. Além do ESP, nós vamos precisar do cabo USB e micro USB, um cabo, né, é é o cabo que a gente utiliza para carregar o telefone celular, né, mas não esse novo tipo C, é o mais antigo. Temos também uma protoboard, pode ser uma protoboard de qualquer tamanho, tá, ela atende. Vamos precisar de alguns resistores, pensei aqui no primeiro momento de 2 resistores de 1K, um resistor de 4K7, né, um de 3 e 2 resistores de 330 ohms. Alguns LEDs, tá, vamos precisar também de pelo menos 2 LEDs, de qualquer cor, podem ser de cores iguais ou diferentes, isso não faz nenhuma diferença. Um potenciômetro, né, também vamos utilizar um potenciômetro, e vamos utilizar também alguns cabinhos, né, nesses primeiros projetos que nós, faremos. Quanto aos cabinhos, né, o jumper, pode ser cabo com terminal macho de ambos os lados, ou macho de um lado e fêmea de outro, do outro lado, ou na pior das hipóteses, se não tiver os cabinhos, pode ser até cabo de rede, né, cabo LAN, aquele cabinho rígido, né, ele também aí atende a esse propósito aí, mas embora não sejam os mais indicados. A ideia de utilizar o potenciômetro é mais lá na frente fazer um projeto aonde a gente vai fazer uma leitura de um sinal analógico e soltar um sinal PWM para aumentar ou diminuir a luminosidade de um LED, tá? Para isso que estamos solicitando aqui um potenciômetro. Bom, agora que já conhecemos um pouco ali, vamos partir para a instalação da IDE do Arduino. Primeiramente, nós acessamos aqui a página do Google, né? E podemos digitar Arduino IDE. Logo o primeiro que aparece já é o que dá acesso aqui à página para baixar a, a IDE do Arduino. Vocês podem optar ali por uma versão que você possa instalar ali no seu computador, ou se você não quiser instalar nenhuma versão, você pode baixar essa versão aqui, tipo zip, que você precisa apenas descompactar essa pasta, né, e utilizar sem a necessidade de instalação. Isso é muito útil quando você não é o administrador da sua máquina, né? Você é um computador, por exemplo, da escola, por exemplo, né, onde você não consegue instalar programas, essa versão aqui ela é bem útil para essa finalidade. Aqui em cima, então, nós temos o endereço, né, www.arduino.cc, já dá acesso ali à página do Arduino para poder baixar a IDE. Então, uma vez que nós selecionamos aqui a versão, a gente é direcionado para uma página onde é solicitado, se você deseja fazer algum tipo de doação, aqui para a instituição. Você pode optar em doar ou não, né? Em nosso caso, nós optamos em não fazer a doação e seguimos adiante. Na sequência, nem sempre isso pode aparecer, né? Mas nesse caso aqui, ele apresentou uma pequena pesquisa para a gente responder. Então, nós respondemos ali, né, que nosso intuito é de estudar, então somos estudantes. As aplicações é uma automação residencial, esse é o objetivo aqui da nossa instalação, digamos assim. Bom, enquanto isso, né, estava baixando os arquivos,
E agora nós fomos lá para a pasta Downloads, onde nós encontramos o arquivo que nós baixamos. Na sequência, então, a gente efetuou a extração dos arquivos, selecionamos ali uma pasta para descompactar esses arquivos e descompactamos, tá? Esse processo, ele demora um pouco, tá? Pois a pasta descompactada, ela é grande, né? Aí dependendo do tipo do computador, esse processo pode levar aí até uma meia hora, tá? Então, não se preocupem com isso, que é normal demorar. Bom, uma vez descompactada, nós temos agora a pasta ali, né, compactada e a descompactada, visto que eu descompactei a pasta na própria pasta de downloads. Então, agora nós acessamos o interior da pasta e temos ali o ícone da IDE Arduino, né, Arduino IDE. Podemos criar um atalho lá para a área de trabalho, ele ficaria dessa forma aqui, ou, ou se for o caso, não precisa criar um atalho, basta clicar aqui, dar 2 cliques na IDE e nós já teremos ali acesso à IDE. Então a IDE ela abre, né? Em algumas situações ela abre minimizada, então é necessário clicar aqui no quadrado direito superior para expandir a tela. Bom, uma vez que nós já abrimos a IDE do Arduino, vamos verificar ali em Tools quais as placas nós temos disponíveis para utilizar aqui na IDE. Observe que clicamos em Tools, Boards, não temos opções, temos apenas Arduino, placas de Arduino. Então, podemos escolher aqui vários tipos de placas de Arduino. Como o nosso objetivo é utilizar o ESP32, a gente fará os procedimentos para a instalação das bibliotecas para programar o ESP32. Clicamos em File, abrimos ali no menu Files, Preferência. Bom, uma vez então que nós clicamos ali, né, em Preferências, nós teremos acesso a essa janela de configuração. Podemos ou não marcar aqui essa flag, né, para mostrar ali os arquivos, né? E aqui, pessoal, aqui que é interessante, nós devemos colocar aqui em Additional Boards Manager o endereço de onde a IDE deve buscar as informações para a instalação da placa de ESP32, tá? O link, né, que nós devemos colocar aqui é esse aqui, ó, né? Eu vou deixar ele ali embaixo para vocês simplesmente selecionar o link e colar aí no de vocês. Uma vez que nós fizemos isso daqui já, né, colocamos, nós clicamos em OK. Agora nós voltamos lá para a IDE, clicamos novamente em Tools, Board, Board Manager e é nos apresentado essa janela aqui. É nessa janela que nós vamos colocar aqui o ESP32 e pedir para fazer uma busca, né? E na sequência ele vai encontrar ali, pois nós colocamos o link de onde estão os dados ali para baixar. Feito isso, nós clicamos em instalar. Esse processo de instalação, ele também não é rápido, tá? Ele demora, dependendo da internet, do computador, pode demorar uma meia hora. Então, aqui está o progresso da instalação e assim se segue até que ela se conclua. Bom, feito a instalação, né? Nós temos aqui a mensagem instalado e as mensagens aqui embaixo também na janela inferior,
vai nos indicar que o ESP32 já encontra-se instalado. Podemos clicar aqui do lado esquerdo, né, nessa barrinha, para ocultar essas informações que está sendo mostrada aqui do lado esquerdo da tela. E agora, se nós voltamos em Tools e clicamos em Board, observe que além das Arduinos Board, nós temos também ESP32. Observe que então, olha só, que temos vários modelos de ESP que nós podemos utilizar agora em nossos projetos. Aproveitando que nós estamos instalando aqui o ESP32, vamos instalar também o ESP8266, né? Aqui na IDE do Arduino. O ESP8266 é a versão anterior ao ESP32, né? Porém, assim, já não está muito em uso, mas a gente encontra muitos deles por aí. E o processo de instalação é exatamente o mesmo do ESP32. Então, vamos aproveitar a ocasião e já deixar instalado esse também. Aqui nós temos, por exemplo, uma das versões, né, do ESP8266. Esse aqui, inclusive, é bem parecido com o Arduino, tá? Ele tem até uma certa aparência, a compatibilidade aqui é muito parecida, mas aqui está o chip, tá? Então, nós vamos instalar aqui as bibliotecas para a programação do ESP8266. Existem uma infinidade de modelos de ESP8266, tá? Não é apenas esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a gente vai em preferências, novamente, o mesmo caminho, né? E nós vamos aqui, olha só, na frente daquela primeira lá, URL que nós colocamos, a gente vai colocar ali uma vírgula e vamos colocar também o segundo link, que é esse que está apresentado aqui em cima, que eu vou passar para vocês depois. Clicamos em OK, voltamos lá para o Tools, o mesmo caminho, tá? Escrevemos aqui ESP8266, mandamos instalar. Vai ficar um tempo ali instalando também, esse processo também é um pouco demorado. E depois de instalado, observem que além de nós termos ali o Arduino, né, temos o ESP e temos o ESP8266. Agora que nós já temos o nosso ESP instalado, vamos partir para a parte de programação. Para a programação do ESP, né, nós vamos utilizar aqui a ideia do Arduino mesmo, conforme a gente já tinha planejado. Aqui, então, está o ESP que nós iremos programar. Mas pode ser outro modelo também, tá? A forma de programar é exatamente a mesma. Então, nós entramos ali, né, na ideia do Arduino e vamos selecionar o board Arduino. Está aqui o dev módulo, né? Então, selecionamos ele. E aqui está o programa, né, que nós vamos digitar. Então, vamos digitar aqui essas linhas de código. Quando nós criamos um programa, deixa eu voltar aqui os slides. Observe que nós temos aqui duas funções e elas já vêm já pré-montadas, né? Temos aqui o setup, que é a função que é executada uma única vez quando o chip é ligado. Essa função aqui a gente utiliza para configurar os pinos de input, output, os periféricos, as portas de comunicação. Geralmente são configuradas aqui na função setup, que é executado uma única vez, quando o chip é ligado. Depois que ele executa o setup, ele passa para o loop. E aí, daí ali no loop, ele fica executando os comandos que estão ali dentro por prazo indeterminado, tá? Enquanto ele estiver rodando o programa dele. E aqui então está o programa que nós fizemos para essa atividade, nesse primeiro programa.
Então, aqui nós temos no setup, temos aqui uma linha de comentário, né, aquela linha automática que foi criada lá, mantivemos ela aqui por enquanto, e demos ali um comando, né, chamado pinmod 2,output, ou seja, nós estamos declarando o pino 2 como saída. É isso que está sendo ali escrito nesse comando. E depois nós estamos dizendo ali pinmod 4,input, ou seja, estamos declarando o pino 4 como entrada. Na sequência, né, agora já no loop, nós demos aqui um comando, né, um comando de um if, né, que é um comando de verificação. Então aqui ele faz uma leitura do pino 4 e se a leitura resultar em 1, ou seja, se o pino estiver ligado, ele vai executar os comandos que estão dentro dessas chaves aqui, ó, desse conjunto de chave. E o primeiro comando é digital write, ou seja, ligar o pino digital 2. Então tá aqui, ó, digital write 2,high, ou seja, ligar o pino. No lugar de high, nós poderíamos ter colocado 1, o resultado é exatamente o mesmo. Da mesma forma que aqui em digital read, né, poderíamos colocar aqui igual a 1 ou igual a 0, enfim, o que fosse necessário. Mas isso a gente vai treinar mais em outros programas mais adiante. Depois que nós ligamos o pino 2, acionamos um delay, né, que é uma pausa no programa, durante 2 segundos. Ele vai ligar e vai parar o programa, ou seja, ele não faz mais nada. Depois de 2 segundos, damos outro comando, digital write 2,low ou 2,0, que é a mesma coisa, que vai desligar o LED. Vai desligar o LED, não, vai desligar o pino 2. Eu estou falando LED porque nós ligamos um LED ali no pino 2. Então, esse programa funciona da seguinte forma. Se o usuário pressionar o botão, um LED vai ficar aceso por 2 segundos. Bom, uma vez então que nós já escrevemos nosso programa, clicamos em File e na sequência em Save As e vamos salvar o nosso sketch, nosso programa. Escolhemos ali uma pasta, no meu caso escolhi documentos, coloquei o nome do programa de programa 01, V1. É sempre bom você colocar uma versão no programa, tá? Se você for melhorando o mesmo programa, você só vai aumentando o número da versão. Clique em salvar. Observe que agora nós temos ali o nome do programa já adicionado na parte superior ali da nossa IDE. Agora vamos para a montagem do circuito. Para a montagem do circuito, nós nem precisamos ter um ESP32. É possível, em alguns casos, você simular o funcionamento de um ESP32. Nesse momento, eu sugiro, né, que caso você não tenha um ESP, ou até mesmo se você tem e está tendo seu primeiro contato, use aqui, por exemplo, a plataforma Woke, né, .com, onde nós temos ali várias placas, incluindo o ESP32, que pode ser simulado, tá? Então, aqui temos aqui o link para acesso à plataforma, né? E nós temos aqui também um link, né, onde nós temos um guia que vai mostrar detalhadamente como fazer ali, né, como utilizar essa plataforma para desenvolver ali os seus diagramas, os seus programas. Caso você queira receber ali informações da Woke, né? Eles sempre estão adicionando novos recursos. Você pode colocar o teu e-mail aqui. Você pode criar uma conta, logar, né? De graça, não precisa pagar. Mas, se preferir, nem precisa criar conta alguma, tá?
Basta escolher uma das pastas, uma das placas e começar a programar de forma totalmente anônima, visto que dessa forma você não consegue salvar nenhum dos seus trabalhos. Bom, para a montagem, né, nós vamos escolher então o ESP32. Ele, ele vai vir aqui já com um sensor DHT22, né, que é um sensor de umidade e temperatura. Já vem pronto ali, vem até com um programa de teste aqui para a gente conhecer o funcionamento. Como nesse projeto nós não vamos utilizar o DHT22, a gente clica nele, né, com o botão esquerdo do mouse, e ele vai ficar selecionado. Na sequência, a gente aperta Delete e ele vai desaparecer, ficando dessa forma. Agora nós vamos adicionar os nossos componentes, os componentes que nós iremos utilizar em nosso projeto. Para isso, nós clicamos ali naquele ícone com um botão positivo, né? Um botão de adição dentro de um círculo roxo. Feito isso, clicando ali, será mostrado um menu, né, com vários componentes. Vamos escolher um componente aqui. Nesse caso, estamos escolhendo um protoboard. Existem 3 modelos de protoboard, tá? Estou pedindo aqui, no meu caso, eu selecionei o primeiro deles, que é o maior, mas você pode pegar um médio e também, ou também pegar um mini, né? Aí fica a critério de cada um de vocês. Eu peguei o maior. Você clicando lá no protoboard, ele já vai aqui para a sua área de trabalho, né? Sua área de montagem. Clicando ali nele, mantendo ele selecionado, e clicando ali no scroll, né, na rodinha do mouse, você consegue ampliar ou diminuir, né, dar zoom ou tirar zoom ali do desenho, né, que está na sua frente. Também pode ser que seja necessário você rotacionar alguma das peças, né? Por exemplo, vamos aqui nesse caso, rotacionar a placa de ESP. Clicamos nele, né? Damos um clique nele para selecionar a placa e na sequência clicamos na letra R. Daí então a peça ela vai girando. No caso a gente quer a peça na horizontal. E também vamos clicar agora novamente no ícone de adição de componente e adicionar os demais componentes desse projeto, tá? Nesse primeiro contato, nós não vamos colocar o segundo LED nem o potenciômetro. Vamos deixar apenas um LED, o botão e os resistores ali que são necessários para o funcionamento desse circuito. Pegamos ali então todos os componentes e agora vamos começar a configuração desses componentes. Primeiramente, vamos ajustar o valor dos resistores. Para isso, né, ali no menu superior, nós clicamos na aba diagrama.json e achamos ali os resistores, tá? Então, achamos ali o R1, o R2, o R3 e colocamos o valor de cada um deles. Caso você não saiba qual é o R1, qual é o R2, estando lá na plataforma, se você colocar o mouse aqui no pino dele, ele vai aparecer ali uma insinuação, né? Uma descrição dizendo de que pino que é aquele resistor. Então vai aparecer lá, por exemplo, pino 1, resistor 1, por exemplo, né? Aí você vai ter aqui o campo value, você vai lá e edita o valor, né? No caso aqui, estamos usando o nosso pull down de 4.700 ohms. Estamos colocando aqui um resistor para, né, proteger ali de um eventual curto-circuito, um resistor de 1K.
E o resistor do LED, colocamos ele com 330 ohms. Bom, uma vez que nós já colocamos todos os componentes, já também configuramos os valores, posicionamos eles em uma posição de forma satisfatória, vamos começar a montagem, né, do circuito. Para a montagem do circuito, nós clicamos no ponto, né, que vai iniciar uma conexão e levamos com o mouse até no ponto onde ela termina, né? E fazemos assim com todos os componentes do nosso diagrama, de forma que o diagrama poderia ficar dessa forma. Essa não é a única forma, tá? Existem infinitas formas de se montar o mesmo diagrama, tá? Mas aqui a gente pode observar que nós pegamos a fonte de alimentação, alimentamos o barramento superior e o barramento inferior do nosso protoboard, tá? Saímos com a alimentação do D2, passamos para o resistor, do resistor foi para o ânodo do LED, que tem seu cátodo ligado no ground, fechando assim o circuito do LED. E temos também o circuito de leitura do botão. Então, temos o positivo entrando no botão, sai do botão, vai para o resistor de pull down, que nesse desenho aqui, ele não está ainda configurado, né? Pois ele deveria estar aqui de 4 cassete, mas pode deixar assim também, tá? Isso não tem problema algum. E passa aqui pelo segundo resistor, terceiro resistor, e vai para o pino D4. Temos aqui também uma alternativa para a montagem, né? Uma segunda forma de montar. Visto que o ESP32, a plaquinha do ESP, ela é incompatível com o protoboard. Então, se você inserir a placa no protoboard, um dos lados da placa fica com os pinos inacessíveis. Mas, como essa atividade aqui ela utiliza poucos pinos, né? Então, nós colocamos só a metade. Então, ficou com a outra metade ali livre. Isso porque nessa montagem eu vou utilizar apenas cabo macho, né? Dos dois lados da conexão. E daí, então, ele estando ali no protoboard facilita para a utilização desse tipo de cabo aí. Bom, uma vez que nós terminamos a montagem, né? Vamos renomear também esse projeto, né? Clicamos aqui na aba, né, onde está escrito ESP32DHT22.INO para selecionar ali a janela de código. Vamos aqui nessa seta, clicamos em Rename e vai aparecer uma janela. Quando aparecer a janela, a gente escolhe o nome que a gente quer colocar, ponto .ino minúsculo, tá? .ino é a extensão de programas do Arduino. Na sequência, nós clicamos em Rename e passamos para o próximo. Aqui, nós vamos codificar. Nós podemos simplesmente escrever o código para o nosso programa aqui, nessa janela da WOC. Mas, nesse caso em particular, a gente vai simplesmente selecionar tudo, deletar isso daqui e fazer o nosso código lá na IDE do Arduino. Então, estamos aqui na IDE do Arduino, né? Da qual a gente já tinha feito o nosso código. E clicamos, a gente não tinha feito isso ainda, em verificar, que é o mesmo que compilar, onde o compilador vai verificar se você digitou alguma sintaxe errada de algum comando, né? E vai dar um alerta, né? Sempre que possível,
de onde mais ou menos pode estar esse erro. Aqui no caso, eu coloquei a palavra input com M, né? E mandei compilar. E aqui está o erro, olha só. Ele está dizendo aqui, né, embaixo, que tem um erro na palavra input. Ele não conhece essa palavra, pois o correto seria escrever input com N. Aqui embaixo também eu coloquei um outro, né, com a palavra low, porém com L maiúsculo ou e W minúsculo. E esse comando, ele é esperado que todas as letras sejam maiúsculas. Então, daqui foi gerado um erro também. Então, essa aqui seria uma mensagem de erro. Quando estiver tudo correto, não houve nenhum erro de digitação, nós teríamos algo parecido com isso, né? Nenhuma mensagem de erro e o programa é 100% compilado. Feito isso daqui, nós vamos selecionar todo o código aqui da IDE do Arduino e colar ele aqui na work, né? Pegar o mesmo código que está lá no Arduino e colar ele aqui, né? Como eu havia dito, se preferir, pode já escrever diretamente aqui também, não tem problema algum. Feito isso, nós já estamos prontos para dar seguimento. Para dar seguimento aqui na nossa simulação, uma vez que nós copiamos o código, né, já compilamos, ele está tudo certo, clicamos aqui no botão Iniciar Simulação, né, Start Simulation, e o nosso sistema começa a entrar em operação. Quando nós clicamos nesse botão, o LED vai acender, paralelamente vai acender o LED azul aqui também, porque também está na 2, né, coincidentemente, e conforme o nosso programa, ele ficará por 2 segundos e depois ele automaticamente se desligará. Pessoal, vamos dar início então agora à montagem do nosso primeiro projeto com ESP32, simulando aqui na plataforma Work. Acessamos ali então o endereço da plataforma, né, que eu compartilhei com vocês, e temos acesso a essa página, né? Muito simples de usar, é totalmente grátis, não precisa pagar, não precisa nem se cadastrar. Escolhemos aqui o nosso dispositivo, né, o dispositivo que nós iremos programar, que é o ESP32. Ele já inicia aqui montado com um sensor DHT22, que é um sensor de umidade e temperatura. Nesse projeto, nós não iremos utilizar esse sensor. Então, já clicamos nele, né? E apertamos Delete e não temos mais o sensor. Aproveitando também, já vamos renomear esse projeto, né? Chamado de ESP DHT22.ino. Vamos clicar aqui e dar um rename. Vamos colocar aqui outro nome, mantendo a extensão .ino. Vamos chamar aqui de projeto 01. É sempre bom colocar uma versão, tá? Vou colocar aqui a versão 1, vou colocar minúsculo. Versão 1, clicamos em Rename e observem aqui que já temos ali o novo nome do nosso projeto. Podemos redimensionar essas janelas. Vamos clicar aí e arrastar para colocar o ESP em uma posição mais adequada ao nosso projeto. Uma vez selecionado, nós clicamos na tecla R e rotacionamos a nossa placa de ESP32, pois para essa aplicação, gostaria que ela ficasse na horizontal. Agora, então, vamos inserir um protoboard aqui no nosso sistema. Clicamos aqui em adicionar uma nova peça, né? E aqui nessa barra, a gente vai rolar ela para baixo, buscando aqui o componente. Começaremos inserindo um protoboard, tá? Temos aqui
vários tamanhos de protoboard. Tem o tamanho maior, né, que é o full, o meio, que é um meio protoboard, e o mini, que é um pequeno protoboard. Eu vou colocar o maior, tá? Para isso basta, não precisa arrastar, basta você clicar nele e ele já imediatamente surge ali na sua área de trabalho. Observe o seguinte, uma particularidade aqui nessas placas de ESP32. Se nós pegarmos o ESP32 e colocarmos ele aqui no protoboard, olha, observe. Observe que aqui do lado inferior nós até conseguimos usar os pinos, porque nós fixamos o ESP no protoboard e sobraram esses pinos aqui que nós podemos conectar cabos de alimentação, cabos para sensores, etc. Só que do outro lado não é possível, tá vendo? Pois ele já ocupou a última linha, né? E os outros pinos estão ocultos. Então, por essa razão, não é possível você colocar o ESP em um protoboard e utilizar todos os pinos dele, tá? Uma solução seria você duplicar o protoboard, né? Usar dois protoboards. Opa, eu cliquei duas vezes aqui, copiou duas vezes, isso. Vamos fazer a cópia novamente. Para copiar um determinado componente, né, a gente pode selecionar e clicar na tecla D, tá? Ele faz a cópia. Aqui eu fiz a cópia, tá? E eu vou, aí fazer mais uma vez a cópia que eu comi barriga aqui. Espera, só um minutinho. Vamos lá. Clicando na tecla D. Poderia também pegar o protoboard de novo lá na biblioteca, não teria problema algum. Agora eu vou selecionar o ESP desse segundo protoboard e vou deletar. Posso pegar esse protoboard aqui e encavalar um em cima do outro, que é sobrepor, tá? E pegar o meu ESP, esse ESP aqui, ó, e posicionar ele aqui, olha só. Posicionei o ESP aqui e esse segundo protoboard, olha só, tá? O protoboard ele está aqui nessa condição, né? O ESP está preso a dois protoboards, é possível. Na prática eu tenho feito isso. Agora sim, nós temos dois protoboards, onde metade do ESP encontra-se em um protoboard e a outra metade encontra-se em outro protoboard. É uma maneira de você conseguir colocar o ESP aqui e ainda assim utilizar todos os pinos, tá? Nesse projeto aqui, nós vamos utilizar apenas um. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que eu não quero deletar o nosso ESP aqui nesse momento, tá? Então, o que eu vou fazer? Para não ter problemas, eu vou posicionar o ESP aqui, olha só, pegando a primeira camada de pinos ali do protoboard, tá? E faremos a montagem agora no protoboard e mantendo esses pinos aqui para que possamos acessar aqui a pinagem do ESP32. Os pinos que estão do lado superior nós não utilizaremos nesse trabalho de hoje. Então agora vamos inserir os componentes aqui para a montagem do nosso sistema. Vamos pegar um LED, posicionamos o LED, né? Posicionamos o LED. Aqui nessa janela da esquerda, né? Nós temos a nossa área onde nós podemos codificar. Mas nós temos algumas abas aqui, uma delas é o diagrama de JSON, né? Nós podemos clicar nela, onde nós temos acesso aos
as propriedades dos componentes que estamos inserindo aqui em nosso protoboard. Observe aqui então que nós temos um LED vermelho, red, né? E de repente eu posso querer que o LED seja azul, né? Então basta eu trocar a cor dele ali e o LED já muda de cor. Bom, então vamos agora pegar outros componentes. Um outro componente que usamos nesse projeto é o resistor, tá? Nessa montagem que eu farei agora, né, eu vou utilizar o resistor na horizontal. Observe que nos slides, como eu tinha feito uma disposição diferente, eu tinha colocado eles na vertical, né? Mas aqui, devido a essa diferença, essa opção aqui, essa segunda opção aqui de layout, eu optei aqui por deixar ele o LED na horizontal mesmo. Então agora eu vou clicar aqui no pino D2 e vou arrastar até o resistor, olha só, né? Aperta, tem uma linha aqui que eu não quero, tá? Eu aperto o ESC. Vamos clicar aqui na linha para selecionar essa linha. Vamos escolher uma cor, tá? Eu estou escolhendo aqui a laranja para ele. O resistor aqui, para a queda de tensão do LED, deve ser um resistor de 330 ohms, tá? Então a gente vai mudar o valor dele aqui para 330. O resistor agora já está certinho. Vamos agora também ligar o pino, o pino cátodo, tá? O pino cátodo é o negativo. Então vamos puxar uma linha até aqui. Geralmente eu uso o negativo com o condutor da cor preta ou cor azul, tá? Para ter um destaque maior nesse trabalho que eu estou usando a cor preta. Então liguei direto. Observe que no protoboard não tem nada conectado, então vamos pegar aqui o ground e conectar aqui também nessa linha, né? Para que toda essa linha seja alimentada com o negativo. Já que estamos fazendo essa alimentação, vamos alimentar aqui também com o 3.3 volts, que vai ser o nosso positivo. E nesse trabalho eu vou usá-lo na cor vermelha. Então observe que nós temos aqui essa montagem, né? Agora falta a gente colocar aqui o botão, né? Vamos colocar o botão, vamos clicar aqui no ícone, o botão. Opa, cadê o botão? Deixa eu ver. Ah, não peguei o botão. Ah, tinha pego sim, pessoal. Ó, o botão tinha ficado ali em cima do ESP, eu não tinha percebido. Então vou clicar nesse aqui e vou deletar ele, tá? Porque eu não quero dois botões. Então vou clicar e arrastar. Observe que esse botão ele deve ficar na posição vertical. Então, uma vez que ele estiver selecionado, eu pressiono a tecla R, né, de rato, e ele vai girar. Vamos colocar aqui o botão, tá? Vamos colocar o botão. E devemos colocar uma conexão aqui do botão. Olha só, positivo. Aqui então alimentamos o botão com positivo. E do outro terminal do botão, nós devemos colocar um resistor. Olha só, vamos colocar um resistor. Também devemos girar esse resistor. Vamos ligar esse resistor no ground. Opa, opa, aqui eu cliquei, né, um pouco fora, ele entrou aqui na ajuda, né, uma página que é tipo um help, sabe? Voltamos aqui. E agora nós temos aqui o nosso resistor, que é chamado aqui de pull down. Por que que precisamos de um resistor aqui?
Quando nós temos uma chave conectada a um pino do microcontrolador que será, né, lido, né, como uma entrada, e esse botão estiver aberto, se nós não tivermos nenhum resistor conectado aqui, o cabo que está conectado aqui nesse ponto, ele vai ficar aberto, ele fica em estado de flutuação. Dessa forma, o microcontrolador fará a leitura do pino e como o valor não é nem zero e nenhum, ele está flutuando, o valor da leitura será um valor incerto, né? Totalmente aleatório. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa que caso o botão não seja pressionado, seja zero, e caso o botão seja pressionado, seja 1, ou seja, tenha nível lógico de tensão. Para essas aplicações, normalmente o resistor de pull down, ele é de 4.700 ohms, tá? Então vamos achar aqui o resistor, né? E colocar aqui o nosso 4.700, que é nada mais, nada menos que um resistor de 4 cassete, comercialmente falando. Aqui eu dei o Enter no ponto errado, ele tinha desaparecido ali, mas corrigimos, já está tudo bem. Agora nós devemos ainda fazer a conexão. Geralmente, poderíamos fazer a conexão aqui da seguinte forma. Poderia simplesmente conectar esse cabo aqui, nesse ponto, né? Vamos colocar uma cor berrante aqui para ficar fácil de enxergar. Olha só, poderíamos fazer isso, ó. Então, tá aqui os 5 volts. Se eu pressionar o botão vai impor aqui o 3.3, tá? Eu tinha dito 5, tá? Mas o ESP trabalha com 3.3. Então, eu pressionando o botão, eu vou impor 3.3 volts aqui na linha D4, que será a nossa linha de entrada, né? Que definimos em nosso programa. E quando eu solto esse botão, o 0 volts se estabelece nessa linha. Se você fizer assim, funciona perfeitamente. Só que existe um cuidado que nós devemos tomar. Imagine que você é iniciante aí em programação, você já tinha feito um programa qualquer e esse programa está rodando aí no ESP, e esse pino D4 ele está em nível lógico 0, ou seja, ele está configurado como saída e está em nível lógico 0, ou seja, ele estando em 0, ele não está desligado, ele tem ali o potencial de GND no pino. E se você não tem aqui um resistor aqui nessa linha, e tem 0 sendo inserido aqui, e você pressionar o botão, você vai jogar o 3.3 volts em cima do 0. Consequentemente, você vai dar um curto-circuito e é bem provável que você vai queimar o seu ESP. Para não correr esse risco, nós vamos deletar essa linha e vamos colocar aqui um outro resistor. Damos aqui o nosso resistor. Esse resistor aqui ele pode ser de 1K, tá? Não tem problema algum. Esse aqui é um resistor de 1K. Vamos colocar ele aqui na linha do D4. Olha só, ele está na linha do D4. Então, do D4, nós puxamos uma linha e nós puxamos uma outra. Vamos pôr esse resistor um pouquinho mais para baixo para facilitar a montagem. E aqui nós puxamos uma outra alimentação. Escolhemos aqui novamente a cor roxa. Então, concluído a montagem, vamos fazer uma pequena revisão aqui do diagrama elétrico do nosso primeiro projeto. Vamos iniciar aqui, então, pela alimentação do barramento de negativo e positivo do protoboard. Pegamos o 3.3 volts, alimentamos esse barramento aqui, né, a linha positiva. Pegamos o GND, que é o ground, conectamos a linha negativa e temos aqui uma linha de alimentação que pode ser usado em todos os dispositivos aqui do nosso diagrama elétrico. Pegamos o negativo
e conectamos no cátodo do LED, tá? Esse lado aqui é o cátodo, tá? Tem a letra C ali, né, indicando o cátodo. E do outro lado nós temos a letra A, ali do LED 1, indicando o ânodo, né? Fisicamente, quando você olha no LED, ele tem mais ou menos essa aparência aqui mesmo, né? Digamos que o LED está lá com os pinos cortados, né? Geralmente o pino do ânodo ele é maior que o pino do cátodo, mas uma vez que você foi cortado, você já não tem mais essa distinção. Ele tem um chanfro, o LED, do lado do cátodo, indicando o negativo. E tem mais ou menos essa geometria internamente. Se você olhar ele contra a luz, você verá algo parecido com isso. Nesse projeto, nós colocamos o resistor no ânodo. Então, o resistor sai do pino D2, que é o pino que nós escolhemos para a saída, e vem no ânodo. Poderia ter colocado o resistor no cátodo, não teria diferença alguma, tá? A forma de funcionamento é a mesma. O que não pode inverter no LED, né, pois ele é um diodo, é nós colocarmos a alimentação positiva no cátodo e o negativo no ânodo. Aí o LED não funcionaria, ele não seria acionado em momento algum. Bom, e aqui no botão, né, nós temos esse terminal do botão. O outro lado do botão é a mesma coisa, tá? Então, esses botões, eles são duplicados. Então, nós entramos com o positivo aqui no botão e nós temos a saída aqui do botão que vai lá para o resistor, né? Esse resistor aqui de 1K e vai conectado ao pino D4, né? Então, qual é mesmo a aplicação desse resistor de pull down? É evitar que o pino fique flutuando, né? Fique com valores incertos quando o botão está solto. Então, quando esse botão não está pressionado, o pino D2 ele recebe, pino D2 não, pino D4 recebe a referência de terra através desse resistor. Quando a gente coloca o mouse aqui no terminal dele, aparece o número do resistor, tá? Do R2. E esse R2 conectado aqui ao R3 vai colocar uma referência de terra aqui no pino, fazendo com que, se o botão está solto, o valor do pino é sempre zero. E se o botão está pressionado, o valor do pino é sempre 1. No caso, 3,3 volts, que aqui para a gente significa 1. Bom, feito tudo isso, agora a gente vai partir para a programação, né? A programação aqui é aquele mesmo programa, né, que a gente já tinha feito ali em nossos slides com a IDE do Arduino. Então, vamos clicar aqui no atalho para acessar a IDE do Arduino. Dou 2 cliques. Temos que aguardar um instante até que ele abra a IDE do Arduino. Esse tempo pode variar um pouco, dependendo aí da velocidade do seu computador. Aguardamos mais um pouco, ele está inicializando. Essa IDE 2 ponto qualquer coisa, ela é um pouco mais pesada. Como nós já havíamos digitado o código ali nos slides, quando eu abro, já aparece aqui o último código digitado. Observe aqui que nessa ocasião a própria IDE está oferecendo para a gente uma atualização, né? Para a gente fazer ali uma atualização da IDE. Assim que eu terminar esse vídeo, eu pretendo fazer essa atualização. Porém, no momento, como eu não pretendo fazer, eu apenas vou clicar em agora não. Clico aqui e temos aqui o nosso código, né, para a nossa placa ESP32. Mas vamos imaginar aqui o cenário onde nós ainda não tivéssemos instalado essas bibliotecas, né, do ESP32 e tivéssemos que instalar. Então, o procedimento seria o seguinte: eu vou copiar o link aqui, tá? Aqui tá os links que eu vou compartilhar com vocês.
Aqui então está o link para a instalação do ESP32. Eu copio ele aqui, né, o link, venho aqui em File, Preferências, e aqui eu posso ou não marcar aqui essa flag, né? Isso é indiferente aqui, tá? E colo aqui a URL, tá? Supondo que eu fosse instalar o ESP8266 também, eu coloco vírgula, venho aqui e copio a URL do ESP8266, que é um outro chip aí também da Expressif, uma versão mais antiga. Coloquei ambas as URLs e clico em OK. OK? Tá? Agora, a próxima etapa seria Tools, né? Tools. Vamos encontrar aqui Board Manager e colocamos aqui ESP32. Olha só, nesse caso já está instalado, tá? Eventualmente de vocês poderiam não estar instalado ainda, tá? Então você apenas clicaria ali em instalar e seguiria ali as instruções conforme a gente havia mostrado nos slides. Também podemos fazer a mesma coisa para o 8266, que também, nesse caso, já está instalado, né? Bom, então aqui nesse caso não vamos instalar nada. Clicamos aqui na beirada, né? E a aba desaparece. Vamos imaginar aqui também que tivéssemos aqui um outro código qualquer aqui que não fosse o que a gente deseja. Vamos selecionar tudo, dar um Ctrl C, só para memorizar isso. E eu vou aqui em File, New Sketch, e ele vai abrir uma nova instância aqui da IDE. Posso até fechar a anterior. Vamos minimizar essa tela. Observe, então, que nós temos aqui duas funções, já, né, o protótipo de duas funções, que é o setup, como havíamos comentado, é onde nós configuramos o nosso microcontrolador, pinos de input, output, portas de comunicação, velocidade, periféricos, etc, etc, sempre aqui no setup. Pois o setup é executado uma única vez, quando nós inicializamos o chip, através da energização ou através de um reset. Passando pelo setup, ele pula para o loop, onde no loop ele fica girando ali indefinidamente, sempre repetindo as instruções. Então vamos expandir aqui, né? Maximizar. Como já havíamos colado o código, vamos copiar o código aqui nessa área de trabalho. Porém, vamos fazer um pequeno ajuste aqui voltando em File para facilitar. Preferências. Eu tenho aqui o tamanho das linhas. Para facilitar a visualização, eu vou colocar aqui um tamanho 24. Vou verificar, se ficar muito grande, a gente diminui, tá? Eu acredito que talvez não vá ficar tão grande assim. Selecionei tudo e vou dar um Ctrl V. Então aqui nós temos o código. Essa primeira linha de comentário aqui, que ele gera automaticamente, ele não tem nenhuma função para a gente. Então eu vou deletar. Também, na função loop, temos um comentário. Vamos deletar, tá ok? Quando nós iniciamos aqui a programação, a IDE sempre já abre para nós ali as chaves, né? Pois todos os programas que estão dentro de uma função aqui na linguagem C deve estar dentro de um conjunto de chaves. A IDE sempre coloca ela aqui na frente do nome da função, mas tem pessoas, né, e eu me incluo nessas pessoas, que preferem a chave na linha de baixo, né?
Então, deixa eu dar um Enter aqui, tá? Mas isso é apenas uma questão de preferência. Feito isso, vamos dar aqui uma pequena analisada no código, né? Temos aqui, então, o comando pinmod, que define o modo do pino, né? Aqui o pino 2, estamos definindo ele como um pino de output, ou seja, um pino de saída, e o pino 4 como um pino de input, um pino de entrada. Então, definimos aqui apenas essas configurações nesse primeiro programa. Já na função loop, nós temos aqui um comando if, que é um comando que faz uma comparação, digamos assim. Ele vai fazer a leitura aqui através do comando digital read do pino 4, e se o pino 4 for true, ou se o pino 4 for igual a 1, vai resultar em verdadeiro, fazendo com que ele execute os comandos que estão nesse segundo grupo de chaves aqui. Então, sendo aqui a entrada 4, 1, ele vai executar. Você pode colocar aqui, por exemplo, assim, olha só, igual a 1. Na verdade, eu até prefiro usar essa forma aqui, né? Mas não há necessidade, tá? Nós podemos simplesmente deixar assim, que o compilador já vai entender que nós estamos verificando se o pino está conectado. Caso o pino realmente esteja conectado, né? Então, damos o comando aqui digital write 2,high. Poderia ser 2,1, né? O que é o 2? O 2 é o número do pino que a gente está ligando, tá? E high é alto, estamos ligando o pino. Após a gente ligar o pino, a gente dá uma pausa no programa por 2 segundos, ou seja, ele não faz nada, ele fica 2 segundos travados. Após esses 2 segundos, ele faz uma nova escrita no pino 2, só que agora low, ou seja, 0. Então, pressionando o botão que está no pino 4, que nós montamos, ele vai ligar o pino 2, ficar 2 segundos ligado e depois desligar e vai ligar novamente, somente quando pressionarmos novamente o botão. Então, vamos selecionar todo esse código que acabamos de digitar aqui na IDE do Arduino, pressionar Ctrl C, voltar aqui para a plataforma Wiki e vamos selecionar todo esse código que está aqui na janela de edição. Podemos deletar se quiser, depois de selecionado, clicar aqui um Ctrl V e temos aqui o código já colado aqui na nossa plataforma de simulação. Agora o próximo passo é clicar aqui em Start Simulation. Clicamos em Start Simulation. Observe que o LED vermelho já está aceso, que é o LED que indica Power. E vamos pressionar aqui o botão de Start. Observe que o LED ligou, ficou por cerca de 2 segundos ligado e já desligou novamente. Pressionarmos mais uma vez, nós temos mais um ciclo. Podemos aplicar aqui um stop simulação. Podemos eventualmente fazer uma edição aqui mesmo, se quisermos. No caso, vou colocar aqui um segundo. Simular novamente. Clicamos em Start Simulation, aguardamos mais um pouco, pressionamos e observamos aqui que o LED fica ligado agora por um tempo mais curto, tá? Observem aqui também, pessoal, que em relação à montagem que tínhamos feito ali nos slides, ela está um pouco diferente, né? Mas isso é perfeitamente comum. Existem sempre várias formas de se montar o mesmo diagrama elétrico ali, chegando exatamente no mesmo resultado. Pessoal, para o nosso primeiro contato com o ESP, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Em breve, nos encontramos para outras atividades. Um forte abraço a todos e até mais.